Boa tarde, 14 de abril de 2020. Começa agora o programa Tribuna Virtual. Devido à pandemia de coronavírus, reconhecida internacionalmente pela Organização Mundial de Saúde, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Cauê Macris, do PSDB, no uso de suas atribuições regimentais, observado o disposto nos atos da mesa números 3 e 4, de 17 e de 24 de março de 2020, respectivamente, impôs a suspensão da realização presencial de atividades parlamentares. Apesar da impossibilidade de realização presencial de sessões, a Assembleia Legislativa, fazendo uso de soluções tecnológicas, pode e deve manter um espaço institucional e que as senhoras deputadas e os senhores deputados, participando à distância, dirijam-se aos seus eleitores e à população em geral, abordando assuntos de sua livre escolha. Vamos às regras. Deputados serão inscritos via chat antes do início. Terão 10 minutos livres. O apresentador irá informar que o tempo estará terminando quando faltar 30 segundos e deverá interromper a fala. O deputado que tiver conexão estável e se houver interrupção por completo, poderá voltar após o orador que estiver usando a tribuna e encerrar a sua fala. Caso sobre tempo dentro das 2 horas previstas e não haja mais oradores inscritos, será permitida a reinscrição limitada a apenas um reingresso. Agora, na nossa tribuna virtual, o deputado Dr. Jorge do Carmo, do PT. Boa tarde, deputado. A palavra é do senhor. Boa tarde, Amanda. Boa tarde, deputados e deputadas. Vejo aqui, logados aqui, deputado Carlos Gianazzi, deputada Adriana Borgo e o deputado Rafael Silva aqui, a sua esposa está aqui, né? Não sei se tem mais alguém logado, mas aqui consigo ver agora. Quero cumprimentar o público da TV Alesp, Sociedade Paulista e Paulistana. Dirijo-me esse tribuna para falar um pouco sobre esse problema gravíssimo, né? A pandemia do coronavírus, o Covid-19 que assola o mundo, assola o nosso estado e as nossas cidades. Nós estamos aqui passando por muitas dificuldades em razão dessa de não podermos presencialmente conversar com a base eleitoral, cumprimentar, falar sobre projetos e propostas com a nossa sociedade paulista e paulistana, e por isso, virtualmente, temos aí defendido, falado das nossas propostas, dos nossos projetos, falado das nossas ideias e prestado solidariedade, porque, infelizmente, as informações, as notícias não são boas e que essa pandemia não tem uma previsão ainda de terminar no nosso país e no mundo, especialmente na nossa cidade, no nosso estado. Acho importante dirigirmos à sociedade, falarmos que a Assembleia Legislativa não hesitou em discutir essa demanda, esse problema, essa questão muito séria de saúde pública no nosso país, mas aprovamos 3 decretos de calamidade pública, declaração de calamidade pública no estado de São Paulo, no município de São Paulo e nos 644 municípios do nosso estado, para que cada município, cada prefeito, prefeitas de cada município possam ter a flexibilidade com base na lei de responsabilidade fiscal, que é a Lei 101/2000. No seu artigo 65, ela estabelece que, em razão de calamidade pública, o agente público poderá dispor daquela flexibilidade sem incorrer na responsabilidade pública de cada agente gestor. Mas isso não significa que o gestor, a bel prazer, pode gastar sem prestar conta, sem responsabilidade, sem ter que administrar muito bem os recursos públicos. Muito pelo contrário, todo agente público tem responsabilidade e a Casa de Leis, a Assembleia Legislativa, as câmaras municipais, os tribunais de contas,
do Estado, do município de São Paulo, em especial, que tem um Tribunal de Contas do município, tem que fiscalizar. E os vereadores da cidade de São Paulo, os vereadores de cada município, nós, os deputados e deputadas do nosso estado, têm a obrigação, por ofício, de fiscalizar e acompanhar toda a execução do orçamento do nosso estado, e como governador João Dória tem se comportado e como ele tem gastado aquele recurso, que o recurso não é dele, não é a bel prazer que ele pode fazer. O recurso é público, o recurso é da sociedade e, portanto, tem que ter seriedade, austeridade, responsabilidade e fiscalização por parte da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Eu, preocupado também com essa questão, especialmente das famílias que mais precisam, das famílias que não têm renda, que muitas vezes têm que pagar suas contas sem ter renda, porque o fato do isolamento social necessário para evitar a proliferação da doença faz com que as pessoas fiquem em casa, mas as contas não deixam de chegar. Por isso, apresentei 2 projetos de lei, além de um plano que a nossa bancada, a bancada do Partido dos Trabalhadores, apresentou ao governador, um plano emergencial. Apresentei 2 projetos de lei que eu reputo importantes, que eu quero dialogar um pouco com a sociedade sobre eles. Eu sou militante do movimento de moradia, de regularização, posse-propriedade, advogado que sou de minha profissão. Eu apresentei um projeto de lei que isenta as famílias que moram em conjuntos habitacionais da CDHU do pagamento das suas prestações por 4 meses ou enquanto perdurar a pandemia do coronavírus Covid-19. Acho de extrema importância que o governador, que a CDHU, isente essas famílias que, além de não ter, muitas vezes, renda para comprar comida, para sustentar a sua família, também tenham que pagar prestações da CDHU, a prestação da sua casa, e correr risco de sofrer ações de despejo ou de reintegração de posse em razão da falta de pagamento. Por isso, acho que esse projeto 2020, ele versa sobre essa isenção do pagamento das prestações da CDHU, e espero que seja aprovado. O deputado que coordena os projetos nossos, o deputado Vinícius Camarim, está certamente organizando como vai colocar essa discussão no reputo também muito importante. O projeto 222 de 2020, ele versa sobre a utilização dos fundos do Fundo Estadual dos Direitos da Criança e Adolescente. O Fundo Estadual do Direito da Criança e Adolescente é um recurso que é utilizado exatamente para projetos, para custear políticas públicas em defesa da criança e adolescente. Acho importante que, nesse momento, com a anuência do CONDEC, ou seja, com a anuência do Conselho, o Estado possa utilizar esse fundo para combater aí, a falta de investimento, para colocar mais investimento, para comprar cestas básicas, para garantir dignidade para as famílias, especialmente aquelas em situação mais vulneráveis. Por isso, eu acho que esses 2 projetos são importantes. Espero que o deputado Vinícius Camarim, além dos deputados que outros deputados e deputadas, dos projetos que outros deputados e deputados apresentaram, certamente com a mesma relevância, sejam colocados em discussão no plenário da Assembleia, para que a gente possa ter essas políticas em defesa da população. E quero também falar um pouco sobre os hospitais de campanha. Nós temos 2 hospitais já funcionando, um outro em construção. O primeiro hospital que começou a funcionar foi o hospital lá do Pacaembu, que já foi palco de muita alegria, muita festa, agora é palco em defesa da saúde pública. Pacaembu lá que tem tantos leitos que vão beneficiar as famílias que, infelizmente, são acometidas por essa doença. Temos também o hospital lá no AMB, que são 1.800 leitos, que também já tem uma parte deles funcionando.
E tem também um hospital que está sendo construído no Ibirapuera. A pergunta que fiz, e esses dias estive lá na Arena Corinthians, e na região mais periférica, e na Zona Leste, e no interior de São Paulo, e na Zona Sul não na região nobre, onde as pessoas têm mais condições, mas na periferia especialmente. Eu acho muito importante que o governador e o prefeito da cidade de São Paulo possam pedir para ser região leste, que é uma região onde muitas famílias, infelizmente, também foram e serão acometidas por essa doença. Então, esse é um apelo que eu faço ao governador, ao secretário de saúde, ao prefeito da cidade de São Paulo e ao secretário de saúde do município de São Paulo, para que pensem nessa proposta, na ideia de poder abrir também, né, construir lá um hospital de campanha lá no estádio do Corinthians. Tenho certeza que a direção do Corinthians não deixará de autorizar, porque estamos vivendo, infelizmente, tempos de guerra. Por isso, eu quero também aproveitar e falar do Hospital Sorocabana, que é um hospital de referência, que o governador e o prefeito poderiam também destinar aquele hospital para esse fim, mas, infelizmente, eu acho que são muito tímidos, dessa falta de política, da falta de investimento. Não é falta de recurso, é a flexibilização e a utilização dos fundos, que é um outro projeto de lei que nós aprovamos na Assembleia Legislativa, que é o 174, a desvinculação dos fundos para a utilização também no combate ao coronavírus Covid-19, também proporcionará ao governador e ao prefeito e aos agentes públicos recursos para investimento e destinação. Além também da questão da dívida pública, que também foi anistiado por um período aí em razão dessa crise sanitária. Por fim, senhora deputada, senhor deputado, quer dizer apesar de estarmos virtualmente, da minha alegria de poder falar ao público, falar um pouco das nossas ideias, do nosso propósito, e pedir a Deus que essa crise termine em breve. Doutor Jorge do Carmo, agradeço a participação do senhor, mas o tempo se esgotou. Obrigada. Agora, na nossa tribuna virtual, nós temos a participação da deputada Adriana Borgo do PROS. Boa tarde, deputada. Palavra da senhora. Boa tarde, Amanda. Boa tarde, povo paulista, deputados presentes virtualmente, a todos que nos assistem. Bom, eu quero começar minha fala lamentando a morte de quatro PMs nesse final de semana, inclusive 2 por Covid-19, né? Nós conseguimos, no projeto 174, que a nossa indicação para aquisição de EPIs para agentes de saúde e profissionais de segurança pública fosse incluso. Porém, nós precisamos saber quando chegarão esses equipamentos, porque o pico da doença é agora e nossos profissionais continuam sem ter máscaras, luvas, álcool em gel, etc., para poder cuidar das nossas vidas, dos cidadãos que precisam de ajuda. Quero falar também na contramão do meu colega que me antecedeu em relação aos hospitais de base que estão sendo criados e construídos. Acho um absurdo, porque não há nenhuma pessoa internada lá, sendo que nós temos hospitais excelentes, como o Sorocabano, que foi já dito aqui. Nós temos leitos em hospitais como Santa Casas, como também hospitais públicos, municipais e estaduais, que têm a capacidade de gerir doentes pelo Covid-19. Então, no meu ver, é um dinheiro jogado fora, está sendo desviado, inclusive, eu não tenho dúvida, para fins e campanhas eleitorais. E quero também aqui deixar a minha indignação com o caso que aconteceu lá em Araraquara, nesse final de semana, onde uma moça foi retirada da praça brutalmente pela GCM. Gente, eu vou deixar bem claro aqui um recado para os policiais e GCMs e policiais civis. Olha, nenhum decreto está acima da Constituição. Pode o ministro, o ministro dizer, o ministro baixar alguma liminar, conceder alguma liminar,
mas o que vale é a Constituição, e ela não pode ser desconsiderada e nem rasgada. No final das contas, policial militar e civil, se você agir dessa forma, e GCM também, a pipa vai sobrar para você. E daí não vai ter nenhum comandante que vai segurar, e muito menos esse desgovernador de São Paulo, João Dória, que vai tomar as dores e proteger os senhores contra os processos que vão ser milhares contra os senhores. Então, presta atenção, isso não é papel da polícia, a ordem absurda não se cumpre, e vocês são cidadãos, vocês têm família, vocês têm filhos, então presta atenção na hora de agir na legalidade. E não se esqueçam, a Constituição está acima de qualquer coisa. E quero deixar um recado para aquele jornalista idiota, boçal, daquela emissorinha ali, bem ligada ao governo, que você preste atenção, porque o que você estava fazendo lá? Você deveria ter sido atuado também. Porque se a moça que estava caminhando sozinha, sem aglomerar, foi autuada, o senhor também deveria ser autuado. Então, prevaricou a Guarda Municipal de não ter te levado preso. E para de fazer politicagem de graça, se aparecer na dor das pessoas, que isso é muito sério. E o direito de ir e vir está na Constituição, é um direito garantido. E não é você ou qualquer outra pessoa que tenha essa moral para tirar, né? Constrangiu a senhora, tem aqui o meu repúdio, e que não aconteça mais isso em lugar nenhum, porque vão chover de processos. Eu espero que vocês percam até suas calças para pagar as indenizações das pessoas lesadas. Quero também aqui dizer que eu tenho uma reunião no Comando Geral daqui a pouco, para também entender por que a escola de Pirituba de soldados ainda está funcionando com toda essa orientação de não aglomerar pessoas, né? Os soldados estão ali juntos, mais de 1.000 soldados continuaram com suas atividades normais, e também um treinamento que está sendo feito num pátio de um shopping para policiais administrativos. Quero saber, entender também por que isso, numa época em que a gente está pedindo para que fique em casa, se resguarde, se respalde. Então, vou lá também para saber isso. E dizer que saiu uma nota hoje do governador, um decreto, onde muitos policiais estão achando que foi tirado a licença-prêmio, o 13º e também as férias. Não é isso. Antes, por exemplo, se o seu aniversário é julho, e você estava no mês de janeiro, você podia antecipar, pagava uns juros lá no banco e podia antecipar. Não pode mais, mas está garantido, ninguém ficou sem, tá bom? Sem as férias e nem o 13º. No seu aniversário, você vai receber a mesma quantidade de 1/3 avos, e no final do ano, em dezembro, o restante. Então, pode ficar tranquilo, vamos entender direitinho tudo isso que está acontecendo, para a gente não ficar mais em pânico, porque a segurança pública está abandonada, os profissionais de segurança pública estão abandonados. Então, nós precisamos de notícias boas, que acalentem os nossos corações. Então, vamos prestar atenção aí com esses bizus. E do mais, eu quero dizer aos prefeitos aí, voltando lá na era da ditadura, que se atentem aí, se vocês estão achando que agindo dessa forma arbitrária, tirando as pessoas das ruas, principalmente lá onde eu moro, no Guarujá, né, na praia, achando que vocês podem tudo, porque lá é a área da União, não é da sua alçada, prefeito, para você se meter a besta lá com a gente, não. Então, eu vou dizer uma coisa, vocês vão perder as eleições, sabe por quê? Porque o povo que passa fome, o povo que não está tendo como trabalhar e ganhar seu sustento, não vai votar em político que está arrochando a vida deles para fazer politicagem, não. Tá? Para encher o bolso de dinheiro, para não ter gasto com a família, não ter gasto com os cidadãos da cidade. Então, fica esperto que vocês vão perder as eleições e eu vou dar risada. Sabe por quê? Porque o povo não é burro. E o povo aprendeu a gravidade, sim, do vírus, mas aprendeu que vocês estão usando politicamente na cúpula as suas picuinhas para ferrar a vida do cidadão, do trabalhador que precisa se alimentar, do pequeno comerciante que precisa comer e que sobrevive do seu trabalho. Então, fica aqui o meu repúdio, a minha vontade é dar na cara de vocês, mas como eu não posso, né, isso não cabe a mim, então eu tenho que aguentar goela abaixo, mas se Deus quiser, vai haver um ministro com culhões para derrubar essa patifaria e logo nós vamos estar livre desse pânico que vocês estão plantando no cidadão brasileiro. Todo cuidado é necessário. Use máscara, sim. Tá? Use álcool gel, que deveria ser uma ação cotidiana e não só agora na pandemia. Nós evitaríamos muitas doenças, mas não sejam trouxas. Não caiam nessa ladainha de políticos sem vergonha, porque o dele está garantido, tá bom? Um beijo no coração, muito obrigado por tudo. A luta muda a lei. Estamos aqui virtualmente, mas trabalhando e à disposição de cada cidadão paulista. Muito obrigada pela participação, deputada Adriana Borgo.
Agora, na nossa tribuna virtual, nós temos o deputado Carlos Gianazzi, do PSOL. Boa tarde, deputado, a palavra é do senhor. Boa tarde, deputados e deputadas. Vejo aqui o deputado Jorge do Carmo, o deputado Rafael Silva, a deputada Adriana Borgo, que acabou de falar, fazer um pronunciamento. E eu quero iniciar, eu tenho 2 assuntos importantes para falar hoje. Deputados e deputadas, telespectador da TV Assembleia. O primeiro eu quero repudiar veementemente esse decreto do Dória, que foi publicado hoje no Diário Oficial, que suspende a antecipação do 13º, o abono pecuniário das férias, que suspende a contratação de estagiários, que suspende os concursos públicos do Estado de São Paulo em andamento, quer dizer, não vai ter chamada dos aprovados em concurso, e também proíbe novos concursos, que é um absurdo. Nós precisamos de servidores, governador Dória. Tem que contratar novos servidores para o Estado de São Paulo. Então, é um decreto perverso, nefasto, que agride os nossos servidores que estão com os salários arrochados, defasados, já passando necessidade, e o governador faz um discurso bonito lá naquelas coletivas de imprensa, né, defendendo a quarentena, e nós defendemos também. Nós queremos que o povo brasileiro fique em quarentena, mas com proteção social, com toda a infraestrutura. Por isso que a nossa luta é para que o dinheiro público seja canalizado para que as pessoas possam ficar em casa, porque ficar em casa é um direito de cada pessoa, para se defender da doença, para não morrer. O mundo inteiro está fazendo isso, o planeta inteiro está em quarentena, se protegendo, e com a ajuda dos governos. Aqui não, os governos falam uma coisa e praticam outra. É o que o Dória está fazendo, né? Tirando recursos dos servidores através desse decreto 64937, publicado hoje no Diário Oficial. Ele é agressivo e ele atenta contra os servidores e as servidoras, né? Vai suspender a antecipação do 13º. Muitos servidores já se endividaram, esperando que o dinheiro caísse na conta. O abono pecuniário das férias também. É um absurdo total. Esse governador Dória fala uma coisa e faz outra, né? Agora, deixando claro que na questão do isolamento horizontal, nós defendemos. Nisso o governo está certo, porque a orientação do mundo inteiro, do planeta inteiro, está parado praticamente. Só 4 países do mundo não aderiram, né? A Nicarágua, que não conta, e 2 países da antiga União Soviética. Agora, os outros países do mundo todo estão não só fazendo a quarentena, mas como financiando, dando proteção social, né, liberando recursos públicos do orçamento para a população, para toda a população, garantindo os empregos, e quem já tem os empregos, dos servidores públicos, todas as pessoas vulneráveis, as pessoas sem condições, desempregados, trabalhadores informais, pequenas empresas são protegidas, microempresas, médias empresas, até grandes empresas. Todo mundo, a grande empresa é protegida quando ela garante o emprego, logicamente, ela tem que garantir os empregos dos seus funcionários. Então, é o que o mundo inteiro está fazendo isso, até o FMI está dizendo que não é para fazer mais ajuste fiscal, tem que defender agora a vida, defender a saúde das pessoas, né? Mas aqui no Brasil tem uns lunáticos, uns fanáticos de uma seita bolsonaristas aí, seguidores do Olavo de Carvalho, que estão na contramão da história. Um grupo pequeno, né? Apenas barulhento. Então, mas o que eu quero dizer é que esse decreto é nefasto. Eu já apresentei hoje, já protocolei um PDL, um projeto de decreto legislativo revogando, anulando esse perverso decreto 64937, publicado hoje no Diário Oficial. Na verdade, o sonho do Dória seria reduzir os salários dos servidores. E eu sei também que na Assembleia Legislativa tem deputados levantando essa bandeira de atacar servidores, de descontar dos servidores também, né? Vários deputados já se manifestaram, deputados e deputadas, aqui em São Paulo, na Assembleia Legislativa, no Congresso Nacional, mas isso não é permitido, porque daí tem que alterar a Constituição
federal. Por isso que o Dória não fez, mas senão ele ia ou congelar os salários, ou fazer uma redução salarial gradativa, algo nesse nível. Então, o que ele conseguiu, por enquanto, foi publicar esse decreto, né, suspendendo a antecipação do 13º, do abono pecuniário das férias, que, na verdade, proíbe essa transformação. Ele suspende também os concursos públicos, os concursos em andamento, os concursos que serão realizados, enfim, a admissão de estagiários e outras maldades. Então, o que eu estou fazendo? Apresentando um PDL, um projeto de decreto legislativo hoje, já está protocolado aí na LESP, e estou também acionando o Ministério Público contra o decreto, pedindo que o MP, porque isso é inconstitucional, teria que passar pela Assembleia Legislativa. Ele não passou, é via decreto, né? Porque esse decreto afronta várias leis. Não pode, um decreto não é maior do que uma lei. Então, estou acionando o MP também, além do PDL, aí na Assembleia Legislativa. E gostaria ainda de aproveitar o tempo, senhores deputados e senhoras deputadas, para fazer um apelo aqui ao presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, né, em relação aos equipamentos de proteção individual. Os oficiais de justiça estão indo a campo, estão trabalhando, se relacionando com várias pessoas, né, sem os equipamentos. Não há equipamentos nos fóruns, nas comarcas. Eu recebi muitas reclamações, tive uma reunião, inclusive hoje de manhã, com as entidades representativas dos servidores do judiciário, e todos eles colocam essa questão. Não tem material, eles estão expostos, estão trabalhando. Então, eu queria fazer um pedido para que o presidente do Tribunal de Justiça, né, tome providências, comprando imediatamente, em regime caráter de extrema urgência, os EPIs, que são os equipamentos de proteção individual, para os seus servidores que estão trabalhando na rua, se expondo, né? Eles podem ser contagiados pelo coronavírus. E também, uma outra reclamação importante que eu quero levar aqui para o presidente do Tribunal de Justiça, que ele tome providências, é em relação aos mandados, né? É importante que, nesse momento, só mandatos prioritários, emergenciais, sejam dados aos oficiais de justiça, para não expô-los tanto. Eles estão reclamando, e com razão, que tem mandatos que não são prioritários, não são urgentes, e que podem ficar para depois. Então, tem que ter um critério, senão o oficial de justiça vai se expor, vai adoecer, vai contaminar os seus colegas, vai contaminar as suas famílias e corre risco de vida, inclusive. Então, o TJ tem que dar o exemplo. Presidente, faço um apelo a Vossa Excelência para que tome as providências, garantindo os EPIs para os servidores e garanta também uma prioridade nesses mandatos, os mais emergenciais. Tem que ter um critério aí, não pode liberar todos ao mesmo tempo, porque os nossos oficiais serão contaminados, né? Então, isso não pode acontecer. E a situação também não é muito diferente entre os assistentes sociais e os psicólogos, que precisam também resolver a situação deles, porque eles também trabalham em campo, tem que fazer os laudos, enfim. Eu gostaria muito que o presidente tomasse providências imediatas para proteger os nossos servidores, oficiais de justiça, que cumprem um papel importante no poder judiciário do Estado de São Paulo. Então, fica aí o nosso apelo ao presidente. Até eu solicito que as cópias do meu pronunciamento, dessa parte do pronunciamento, sejam encaminhadas ao presidente do Tribunal de Justiça e que haja compra imediata dos equipamentos. É preocupante essa situação. Então, é isso, e vamos continuar aqui lutando, defendendo a população, apresentando projetos, ações para defender a população dos ataques do governo, porque em relação ao coronavírus, nós já estamos atuando. Agora, a questão é que o governo tem que ajudar, o governo tem que financiar a proteção social. Todos têm o direito de ficar em casa, se protegendo dessa doença, dessa pandemia. Agora, o governo tem que financiar, e tem dinheiro, tem muito dinheiro no caixa. Não adianta o Dória ficar atacando os servidores, querendo congelar salários, querendo tirar o 13º agora, antecipação do 13º, do abono pecuniário de férias. Isso é um absurdo total. As pessoas já se programaram, fizeram dívidas
governador Dória. Isso é de uma desumanidade sem precedentes. Vossa Excelência fala uma coisa lá na coletiva e faz outra completamente diferente, como fez com os terceirizados, trabalhadores terceirizados, demitindo todos eles, rompendo os contratos com os transportadores escolares, com as merendeiras terceirizadas, com as cuidadoras de crianças com deficiência. Carlos Gianazzi, para concluir, por favor. Um abraço para vocês, vamos continuar a luta. Muito obrigada pela participação, deputado Carlos Gianazzi. Agora, na nossa tribuna virtual, nós temos a participação do deputado Rafael Silva, do PSB. Boa tarde, deputado. A palavra é do senhor. Boa tarde. Com muita alegria, mais uma vez, eu me dirijo aos colegas deputados e àqueles que acompanham este debate que acontece na Assembleia Legislativa. Eu apoio as colocações do colega Gianazzi com respeito aos oficiais de justiça e outros trabalhadores que têm contato com o público. O oficial de justiça, ele visita as pessoas, ele colhe assinaturas, ou seja, ele passa a caneta para o camarada assinar ali a convocação, e esse contato pessoal. E eles não têm recebido o EPI, e não têm recebido o equipamento de proteção individual. Isso é extremamente negativo, porque eles já saem de casa com medo e correndo o risco, claro, verdadeiro, de uma contaminação. Outra coisa, eu vou bater na mesma tecla que eu bati já alguns dias atrás, no transporte coletivo. Muita gente fala, você vai falar de novo? É preferível que eu fale muitas vezes, e o Gianazzi também já participa dessa luta, para que o transporte coletivo trate com dignidade o usuário. No período de pico, nos períodos de maior concorrência ali, da presença do usuário, o ônibus sai lotado, de forma totalmente desumana. O metrô também não acompanhou as necessidades, o trem que corre por São Paulo, pelos municípios vizinhos também, não respeita a dignidade das pessoas. O vírus, todos nós sabemos, ele não veio de ônibus, não veio de trem, não veio de metrô, ele veio de avião. E, no primeiro momento, as pessoas contagiadas eram aquelas que viajaram e mais um ou outro com quem elas mantivessem um contato mais direto. Mas aí ficaria nesse universo pequeno, com condições de receber um controle. Um outro caso extrapolaria, sairia fora desses limites. Agora, quando o transporte coletivo se coloca de forma desumana, como acontece em São Paulo e nas outras grandes cidades deste país, inclusive na minha cidade de Ribeirão Preto, onde os que viajam por esses ônibus se sentem ali humilhados, desrespeitados, eles ficam pressionados, uma pessoa junto à outra, respirando o mesmo ar. Aí nós sabemos que o indivíduo que poderia contagiar uma ou duas pessoas, ou três, ele pode ter condição de contaminar 10, 20, 30. Em Ribeirão Preto, nós temos cerca de 350 ônibus circulando. Na capital do estado, em São Paulo, tem mais de 4.000 ônibus. É isso daí que vai levar a doença para todos os cantos da cidade. Não só da cidade de São Paulo, mas de outras cidades. Eu tomei conhecimento que o governador do Rio de Janeiro, o prefeito também, eles estão preocupados. Eles ficam inspecionando. O ônibus não pode carregar além da lotação de pessoas sentadas. Mas aqui no estado de São Paulo, o empresário do setor ele não tem só empresa de ônibus, tem empresa de avião, empresa e outras coisas mais, né? Grandes latifundiários, e eles são poderosos.
porque eles financiam campanhas de alguns políticos, né? Principalmente prefeitos, governadores, não sei mais de quem, mas muita gente. Eles fazem presentes bonitos e importantes. Se o camarada chegar lá, eu preciso viajar com a minha família, ele vai ter viagem grátis, né? Se ele for importante, se ele for autoridade. E aí depois, qual que é a moeda de troca? Num momento como esse, em que nós deveríamos ter ônibus em quantidade circulando e controlando, inclusive, para que ninguém viajasse de pé. Não, isso não existe. Não existe. Aí eu me pergunto, né? Eu estava falando com o Janás outro dia, a gente aprende que a pergunta é mais importante que a resposta. O Aristóteles mesmo falava da dúvida, porque a dúvida ela dá origem ao questionamento. O porquê disso? O porquê daquilo? E o Sócrates ele ensinava perguntando, questionando. Agora, uma pergunta importante: por que será que esse pessoal tem tanta proteção? Será que o empresário do transporte coletivo tem tão assim beneficiado, favorecido? Por que será que os administradores não exigem que eles coloquem mais ônibus em vez de menos, como eles estão fazendo agora? Diminuiu o número de passageiros, eles jogaram para baixo o número de ônibus e estão, inclusive, dispensando motoristas. Entendeu? Então, eu não entendo. Aliás, eu entendo, mas quem deveria entender é o povo. A população deveria entender bem melhor. O Janás e demais colegas, Platão, que nasceu em 428 a.C., ele falava da sofocracia. Você sabe que ele não era favorável à democracia também? Não, ele não era favorável à monarquia, à oligarquia, que é o governo de alguns grupos. E por quê? Ele falava que com a democracia, a polis, a cidade grega, ela era um estado, era um país. Ela não era uma cidade ligada a outras cidades por uma administração, fazendo parte de uma federação. Não, ela era independente. E ele falava que na democracia, a pessoa desvirtuada, ou seja, a pessoa sem virtudes, poderia assumir o poder. E quando uma pessoa assume o poder e ela não tem virtudes, ela vai pensar apenas no interesse próprio ou no interesse de alguns grupos. Será que Platão não estava correto em muitos casos? Porque sofocracia, sofre de sofre é sabedoria, sofia, conhecimento, sabedoria, filosofia, filo, amigo, sofia, sabedoria. Então, ele entendia que o sujeito com um nível bem superior, e se colocasse numa condição de filósofo, ele teria a sensibilidade para pensar no coletivo, nas pessoas, e não apenas no interesse dele, de seus grupos, né? E, às vezes o cara não tem um grupo, só tem vários grupos. Então, o transporte coletivo, pode acreditar, ele vai ser o grande responsável pela disseminação do coronavírus. Ele vai ser o grande responsável. O coronavírus não vai telefonar e chamar um aplicativo para ele sair passeando. Não. Ele vai dentro da pessoa. E dentro daquela pessoa que vai dentro do ônibus. Agora, ali fechado, respirando o mesmo ar, o camarada contaminado, que às vezes ele nem sabe. Essa doença, ela tem a característica de fazer com que a maioria das pessoas acometidas não tenham sintomas, mas elas vão contaminar outras pessoas. Então, esse apelo que eu faço é para que cada colega deputado acione aí as autoridades que puder acionar, cobre do prefeito, cobre do governador. Outra coisa importante, a máscara. A máscara de pano funciona assim, funciona perfeitamente bem. Mas por que eu falo isso? O camarada com a máscara, mesmo se ele não estiver livre de ser contaminado, ele não vai contaminar, que a respiração dele
vai ficar presa na máscara. Se ele tossir, vai ficar tudo preso ali, se ele espirrar também. Então, se nós até conseguíssemos, é lógico, é impossível, é utopia, mas dar máscara só para quem está contaminado, ele não contaminaria outras pessoas. Então, é muito importante, a máscara custa pouco. Uma sugestão, o prefeito de São Paulo e de outras grandes cidades, ele tem relacionamento com empresários poderosos, então, do setor de confecção. Então, é só o camarada pegar esse pano e, para cortar, eles têm os moldes, corta milhares, milhões de máscaras em questão de poucos minutos. Eles cortam e distribuem para as costureiras que queiram trabalhar nesse assunto. Isso custa muito pouco, o pano custa muito pouco, o elástico também. A costureira no seu bairro, na sua comunidade, Deputado ela faria Rafael Silva, para concluir, por favor. E venderia ou distribuiria. Então, encerrando, eu digo, a máscara também é muito importante. Agora, o transporte coletivo, o que estão fazendo com a população é um crime, é uma covardia. E as pessoas que permitem que isso aconteça são grandes assassinos, bandidos, marginais. Muito obrigada pela participação, deputado Rafael Silva. Pela regra, os deputados podem se reinscrever para participar aqui da nossa tribuna virtual. Agora, novamente, com a palavra, o deputado Carlos Gianazzi, do PSOL, pelo tempo regimental de 10 minutos. A palavra é do senhor, deputado. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu queria primeiro o que disse o deputado Rafael Silva, essa denúncia que ele vem fazendo, essa cobrança em relação às empresas de ônibus, as máfias que existem das empresas de ônibus na cidade de São Paulo, no interior paulista, na Grande São Paulo, na Baixada Santista, né, esse monopólio que existe e que são grupos econômicos poderosos que controlam governos, financiam candidaturas, campanhas eleitorais e outras coisas mais. Então, o que o deputado Rafael Silva colocou hoje é fundamental e tem que ser investigado pelo Ministério Público, pela Justiça, as providências devem ser tomadas, inclusive pela Assembleia Legislativa também. Então, parabéns, deputado Rafael Silva, pela sua intervenção, por Vossa Excelência estar levantando essa bandeira muito importante. E gostaria também de dizer, ainda complementando a minha fala anterior, que eu apresentei vários projetos de lei defendendo os trabalhadores e as trabalhadoras do Estado de São Paulo, né? Não só dos serviços públicos, mas também como da iniciativa privada. O que nos preocupa agora, nesse momento, aqui no serviço público, principalmente na área da educação, que é a área que eu mais milito, é a questão dos professores eventuais, os professores categoria S e V, e também os professores categoria O, os sem contrato. Esses professores serão prejudicados, já estão sendo prejudicados, porque eles estão sem aulas, não estão dando as aulas, então eles não recebem. Eu apresentei já 2 propostas, né, na forma de projeto de lei, também indicação ao governo, e venho falando muito sobre esse tema, fazendo um apelo ao governo para que ele proteja esses professores. Eles são professores, eles vão continuar, após a pandemia, a lecionar na rede, eles voltam para a rede, né? Só que eles não têm nenhuma proteção agora, não têm salário, porque o trabalho deles é quase que um trabalho intermitente. Então, eles precisam da proteção também do Estado. Então, eu faço um apelo ao governo Dória, ao secretário da Educação, para que tomem providências nesse sentido. Eu apresentei 2 projetos de lei, apresentei indicação, nós estamos pressionando o governo, mas o governo tem que agir, né? A Assembleia Legislativa tem que aprovar esses projetos, é importante, mas nada impede que o governo tome as providências imediatas em relação a esse tema. Então, fica aqui o nosso apelo para que haja salários para os professores eventuais e para os professores categoria O, e que todos eles possam, nesse momento, utilizar o IANSP, porque eles estão sem proteção na área da saúde também. Então, fica aqui, governador Dória, esse apelo aqui, essa exigência, porque eles são trabalhadores, são servidores
públicos e não podem ser abandonados, principalmente no momento como esse, né? Nós precisamos, como eu tenho falado bastante, deputado Rafael Silva, da proteção social, porque ficar em casa é um direito. As pessoas querem ficar em casa. O Brasil tem consciência disso. Acontece que as pessoas precisam sobreviver, precisam comer. Por isso que, em muitos lugares, a quarentena não funciona, porque o Estado não está financiando. O governo Bolsonaro tinha que investir os recursos, mas não. Ele joga contra a quarentena. Ele quer que o povo morra mesmo, né? Me parece que é isso que ele está fazendo com o seu comportamento, né, com as suas atitudes. Não está seguindo a orientação da ciência, dos médicos, dos pesquisadores, da Organização Mundial da Saúde. Isso é um absurdo. Agora, tem dinheiro, tenho dito. Ontem eu fiz um debate, deputado Rafael Silva, com a Maria Lúcia Fatorelli, que é especialista na dívida pública, no orçamento federal. Ela é especialista em desvendar os mecanismos, né, de saque do orçamento público, de roubo do orçamento público. E ela colocou o seguinte, um dado importante: o Brasil tem caixa hoje mais de 3 trilhões de reais. 3 trilhões, não bilhões nem milhões, trilhões de reais. O dinheiro está lá no caixa do governo federal, que ele pode muito bem utilizar para socorrer a população, para garantir, não R$600, ele queria R$200, queria oferecer R$200, né, foi o que ele anunciou. Se não fosse a mobilização da sociedade, se não fosse a oposição no Congresso Nacional, não chegaria aos 600 que é hoje. Então, esse 600 não é do Bolsonaro. O Bolsonaro queria pagar R$200 para o povo brasileiro, desempregado, para os informais. É isso. Mas tem 3 trilhões no caixa, né? Tem 340 bilhões de reservas cambiais, que é o dinheiro do Brasil. Esse dinheiro pode ser usado também para socorrer a população, para a proteção social, para a saúde. Então, dinheiro tem. Tem que suspender a DRU, a desvinculação das receitas da União, né, que sequestra, que rouba dinheiro do orçamento público. Tem que suspender a lei de responsabilidade fiscal nesse momento. Até o FMI já disse que não é para fazer ajuste fiscal nesse momento. A Argentina pediu agora a suspensão do pagamento da dívida externa com o FMI. O FMI aceitou, falou, vamos, aceitou, algo inacreditável, né? E o Brasil não investe, o Brasil não suspende o pagamento de juros da dívida pública brasileira. O Brasil é servil, né, ao neoliberalismo. Mesmo numa crise como essa, o governo, ao invés de proteger a população, de canalizar todos esses recursos que eu falei, dinheiro da DRU, dinheiro das reservas cambiais, os 3 trilhões que estão no caixa do governo, ele, ao invés de canalizar esse dinheiro para a população, protegendo todas as pessoas, os moradores em situação de rua, os desempregados, os trabalhadores informais, os pequenos e médios comerciantes, as pequenas e médias empresas e até mesmo as grandes, que garantirem o emprego dos seus trabalhadores. Aí eles devem ser protegidos, porque ninguém quer quebrar a empresa também, né? Se você quebra a empresa, você gera o desemprego, mas aí o dinheiro para a empresa tem que ter a garantia de que não vai ter redução salarial, que não haverá desemprego. Então, nós temos os recursos todos. Eu tenho dito que o Brasil é uma das maiores economias do mundo, é um país rico. Nós estamos entre as 10 maiores economias do mundo. E todos os países praticamente estão nessa linha do amparo social, de canalizando os dinheiros, suspendendo ajuste fiscal, né? Isso está acontecendo em vários países do mundo, até nos Estados Unidos, que é a meca do capitalismo. O governo tem dado $1.500 para a pessoa ficar na casa dela durante essa pandemia. Todos estão tendo acesso nos Estados Unidos. A Inglaterra está fazendo isso, a Alemanha, a Rússia, a Argentina, o Uruguai. Todos os países estão mobilizados nesse sentido. Então, nós defendemos a quarentena, o isolamento, é a única vacina que existe. Não tem cura na doença grave, tem gente brincando, fazendo passeata, né? O Brasil é o único país do mundo, deputado Rafael, onde as pessoas saem às ruas fazendo passeata, né, para a pandemia. Um absurdo. O Brasil virou motivo de chacota. Primeiro que tem um presidente genocida,
né, irresponsável, né, que estimula a população a não respeitar as orientações do seu próprio governo, do seu próprio ministro da Saúde e da Organização Mundial da Saúde. Um presidente que estimula a população, praticamente quase que todos os dias, né, a não aderir ao isolamento, que é o único remédio que existe. Nesse momento, não tem vacina, não tem nenhum remédio que comprove de fato a cura, nem a cloroquina é esse remédio, todos sabem disso, há grandes contestações do ponto de vista científico, então não tem saída. A saída é essa, e o governo tem que se mobilizar. Mas o Bolsonaro, né, que é já considerado no mundo o presidente genocida, o Bolsonaro, ao invés de ajudar a população, proteger os pobres, ele protege os banqueiros, os bancos. A primeira coisa que ele fez, quando surgiu a crise, foi liberar mais de R$1 trilhão para os bancos, socorrendo bancos e não a população. E soltou medida provisória, aquela absurda, autorizando a demissão por 4 meses dos trabalhadores, que daí foi tão gritante aquilo, uma grita geral da sociedade, que ele mesmo, até o seu próprio eleitorado, reagiu contra ele. Aí ele recuou desse tópico também. Então, nós temos que garantir os recursos para a proteção social, para a saúde. É isso que nós estamos fazendo agora e lutando o tempo todo, não só em São Paulo, mas em todo o Brasil. A nossa bancada do pessoal está lá no Congresso Nacional fazendo todas essas intervenções. Nós estamos aqui na Assembleia Legislativa fazendo o mesmo. A nossa bancada na Câmara Municipal, idem. Essa é a nossa luta, né? Tem que proteger a população e tem dinheiro para isso. Todos devem ficar em casa, mas com proteção social. As pessoas precisam de alimentos, precisam de remédios, precisam de produtos de higiene. O Estado tem que garantir essa quarentena para todo o povo brasileiro. Um abraço para vocês. Muito obrigada pela participação, deputado Carlos Gianazzi. Seguindo a regra, os deputados podem se reinscrever para falar novamente aqui na nossa tribuna virtual. Agora, pelo tempo regimental de 10 minutos, nós vamos ouvir o deputado Rafael Silva, do PSB. Deputado, a palavra é do senhor novamente. Uma alegria novamente, depois do Carlos Gianazzi, que fala com muita propriedade, um estudioso dos problemas, né? E quem estuda os problemas, é lógico que busca soluções. Gianazzi, eu me lembro muito bem, eu era vereador em Ribeirão Preto, eu trabalhei no Banco do Brasil, eu enxergava, é lógico, né? Eu trabalhei no horário especial à noite, porque eu trabalhava num setor que controlava o resultado de todos os lançamentos que ocorriam. A gente fala conta, mas não é conta individual, conta é o conjunto, né, de contas dos indivíduos. Então, tinha ali depósito bancário, depósito pessoa física, depósito jurídico, depósito de uma série de contas. E eu fazia conciliação de tudo, via se no final da noite eu via se estava tudo certinho, se tinha diferença, não tinha. Se tiver diferença, eu teria que descobrir de onde nasceu aquela diferença. Quer dizer, eu tinha essa função. E tinha um horário especial, depois do encerramento do expediente. E, durante o dia, eu dava assessoria a 2 empresas de São Paulo na área de auditoria. Eu tinha 21 anos de idade, 22, eu já trabalhava nesse setor. Então, eu tenho um certo conhecimento na área de economia, na área de administração, na área contábil. E, como vereador em Ribeirão Preto, eu era vereador, já não era mais funcionário do banco. Eu fui funcionário na época, o banco era bom, viu? Hoje, o cara que entra para o Banco do Brasil vai ser um grande sofredor. Antigamente, não. Antigamente era valorizado, e muito valorizado. Eu, como vereador, já cego em Ribeirão Preto, questão dos 28 para 30 anos atrás, fui convidado para fazer uma palestra em Brasília e eu fui um dos palestrantes. Então, eu fui falar sobre a economia nacional, né, sobre os rumos que a nossa economia estava tomando. E, naquele momento, ainda havia a oportunidade de nós mudarmos os rumos. Então, eu fiz uma alegoria, eu comparei o Brasil com uma grande fazenda.
E falei, daqui a uns anos você vai chegar lá nessa grande fazenda e vai encontrar o urubu gordo na árvore, na cerca, pulando, saltitando ali, o urubu bonito, viçoso. A hora que você chega na porteira e vê tudo isso, você fala, nossa, essa fazenda é maravilhosa, funciona tudo muito bem. Aí você entra e vai andando. Aí, de repente, você vê o cavalo morto, a boiada morrendo, muitas vacas mortas e o urubu festejando. Eu fiz uma certa descrição e, no fim, eu comparei, né? Uma comparação até pesada. O urubu é o especulador financeiro. A vaca, o cavalo, eles representariam a economia da fazenda. Eu falei, então nós vamos ter os banqueiros ricos, poderosos e a economia brasileira arrebentada. Porque eu já vi naquele momento a tendência de se beneficiar a especulação, o lucro fácil e abundante de banqueiros nacionais e internacionais. Isso aconteceu cerca de 28 anos atrás, 28, 29 anos, de 28 para 30. Aí eu falei da necessidade de o Brasil investir nos setores produtivos, para que a nossa indústria pudesse se desenvolver e disputar com a indústria de outros países. Mas isso não aconteceu. Não aconteceu. O setor agropecuário se defendeu, teve condições de criar uma certa estrutura. Um pouco de apoio do governo, sim, houve um pouco de apoio do governo. Não foi aquilo que deveria acontecer, mas houve. Agora, a indústria brasileira ficou sucateada. A indústria brasileira não recebeu o investimento que deveria receber. Os recursos que poderiam ser carreados para esse setor, eles foram para a mão dos especuladores. Na Assembleia mesmo, durante um bom tempo, nós tínhamos aqueles juros pornográficos, né? Acho que é a palavra mais correta. Eu falava de quanto que eles ganhavam por dia, quanto que o Brasil pagava por dia de juros da dívida pública. Se um pedaço desse dinheiro fosse encaminhado para os setores produtivos, nós poderíamos valorizar esse setor e hoje o Brasil estaria concorrendo com as nações desenvolvidas. A Alemanha, quando ela tem o interesse de favorecer um setor, eles financiam até com juros negativos ou sem juros, uma carência muito grande. O governo até paga para o camarada desenvolver a indústria, se ele for sério, né? Se for realmente algo que vá levar para a nação desenvolvimento, porque na medida em que você desenvolve a indústria, você aumenta o número de empregados, de pessoas trabalhando, você aumenta a arrecadação de impostos, você aumenta a exportação. Então, o investimento no setor produtivo é a melhor coisa que se pode fazer. Isso eu falei lá atrás, quase 30 anos atrás, e eu falei dessa realidade da economia brasileira, para onde o Brasil estava caminhando, entendeu? E usei os abutres como figuras para que a pessoa guardasse bem. Eu me lembro, na época, eu fui convidado para fazer uma palestra para um grupo aqui em São Paulo, logo lá já me convidaram, mas depois eu percebi e tal, e que eu fui fazer a palestra, mas não tinha boa vontade deles. E esse encontro que nós tivemos em Brasília, tinha senador, federal, empresários, né, inclusive do setor econômico, setor financeiro, empresários presentes. Bom, eu não preciso falar que nunca mais me convidaram, né? Nunca mais me convidaram, é lógico. A minha palavra não interessava para eles. O meu pensamento não interessava para eles. Aquilo que eu queria que acontecesse no Brasil, e era possível, estava acontecendo em nações outras da Europa, nos Estados Unidos. E é bom a gente deixar claro que a Europa, na Segunda Guerra Mundial, ela ficou arrasada. Aí o Plano Marshall, que foi lá e recuperou
a economia da Europa como um todo, recuperou as nações em toda a sua estrutura social, econômica. E quero dizer que a Europa de pós-guerra, ela ressurgiu muito mais forte do que ela era antes da guerra, porque houve investimento. Inclusive, o George Marshall, que foi o idealizador desse plano, ele queria que a Europa investisse, inclusive, na agricultura também, não apenas da indústria, na reconstrução, investisse em coisas que pudessem dar para eles uma sustentação para o futuro. Mas no Brasil isso não aconteceu. O empresário brasileiro do setor industrial, muitos deles cresceram, né? Nós temos algumas indústrias que cresceram, mas essa grande maioria não cresceu como deveria crescer. Então, se tivéssemos mais investimento nesses setores, teríamos mais empregos, teríamos um povo muito mais feliz, uma nação muito mais desenvolvida. Eu estudei sociologia e tinha um termo em sociologia, viu, colegas deputados, e falava assim, nações industrializadas e não industrializadas. Isso é coisa do passado, coisa que eu vi há 40 anos atrás em sociologia, que aí nós temos as nações industrializadas e as nações não industrializadas. Esse termo era muito usado. O que é que significava? Nação industrializada é nação desenvolvida. Nação não industrializada é nação atrasada. Entendeu? No estudo da sociologia, você aprende que você não deve comparar sociedades, falar uma é inferior, outra é superior. Não, não pode. Mas esse termo industrializado e não industrializada era comum, entendeu? Hoje nem se fala mais disso. Hoje, em sociologia, as pessoas nem falam mais disso, mas é uma realidade. Outra coisa importante, mas o que tem a ver o Brasil se industrializar? Neste momento, o Brasil não precisaria ficar correndo atrás de respiradores mecânicos, não precisaria ficar correndo atrás de máscara. A Alemanha, ela tem hospitais sobrando. Eles estão enfrentando esse problema também. Para concluir, deputado Rafael Silva. Estou encerrando. Inclusive, a Alemanha aceita doentes da França, da Itália, de outros países, porque eles criaram uma estrutura. E outra, quando eles tiveram a reunificação, eles sofreram, mas eles enfrentaram. Agora, o Brasil não. O Brasil não foi programado para ter seriedade. E até hoje não tem. Por favor, deputado, o tempo se esgotou para concluir. Agradeço. Janazi, um abraço e abraço para todos vocês. Muito obrigada pela participação, deputado Rafael Silva. O Tribuna Virtual fica por aqui. Você acompanhou mais uma transmissão da Rede Alesp. O Tribuna Virtual é uma forma democrática de dar continuidade aos trabalhos dos parlamentares aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo em meio à pandemia de coronavírus. Um novo recurso que, assim como o plenário virtual, permite debater assuntos, votar matérias e ouvir as opiniões dos deputados. Você pode acompanhar a nossa programação em tempo real no YouTube e também nas nossas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram. Fique agora com a nossa programação.